61. Viver em outro mundo. Capítulo 543. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Rei Besta olhou fixamente para Zawai e disse: Você é um humano. Você ousaria apunhalar sua raça pelas costas? Zawai sorriu fracamente e disse: Vossa Majestade, se eu puder falar diretamente. Meu propósito desta vez é lidar com a Igreja Radiante. Além disso, eu sou diferente das outras pessoas. Na minha opinião, os homens-fera são os mesmos que os outros humanos, exatamente os mesmos seres intelectuais do continente. Eu não acho que os homens-fera sejam piores do que os humanos, e ao mesmo tempo, eu não acho que os humanos sejam piores do que os homens-fera. Eu penso em todo mundo como um igual. Para lhe dizer a verdade, se os homens-fera decidirem invadir o domínio humano, mesmo se eu for o príncipe estrangeiro da raça cabeça de bovino, eu ainda faria um movimento para parar os homens-fera. E desde que os homens-fera estão fazendo isso para sobreviver, e agora está prestes a cair na armadilha da Igreja Radiante, eu ainda não poderia apenas ficar sentado olhando. No final, eu ainda sou o príncipe estrangeiro da raça cabeça de bovino, eu também me considero um meio homem-fera. O Rei Besta e os outros patriarcas homens-fera olharam para Zawai com surpresa. Eles não pensavam que a resposta de Zawai seria algo que eles nem mesmo tinham pensado sobre. Especialmente quando Zawai disse que se os homens-fera invadissem o domínio humano, ele se adiantaria e ajudaria na resistência contra eles. Não era somente os patriarcas homens-fera quem estavam surpresos com isso, mesmo Alice estava surpreso. O Rei Besta olhou para Zawai e então subitamente riu. Sua risada era com uma voz baixa e afundada, era semelhante a um rugido. Era uma risada muito grossa, chocando a tenda inteira. Depois de algum tempo, o Rei Besta parou sua risada e virou sua cabeça para Zawai. Bom, jovem. Você realmente é um verdadeiro amigo dos homens-fera. Eu acredito em você. Essa informação que você trouxe é muito importante para nós. Eu vou pedir a você que forneça os antídotos para o veneno. Zawai não esperava que o Rei Besta fosse tão mente aberta. Mas Zawai ainda assentiu e então tirou um cantil. Ele passou o cantil para todo mundo dentro e os fez bebê-la. Depois disso, Zawai disse: Eu tenho que pedir a Sua Majestade que prepare barris de madeira. Eu vou enchê-los com antídoto. Depois de curar o veneno, você não vai ter mais nenhum problema. O Rei Besta assentiu, então ele olhou para Zawai e disse: Jovem, uma vez que essa guerra terminar, não se esqueça de visitar a nossa tribo do Tigre Gigante quando você retornar para a pradaria. Nossa raça carece de quase tudo. Nós compraremos qualquer coisa que você trouxer para nós. Zawai sorriu fracamente e disse: Eu estou honrado em ganhar o reconhecimento de Vossa Majestade. Eu certamente o visitarei no futuro. O Rei Besta assentiu, então ele acenou sua mão para Zawai, permitindo partir da tenda. Logo depois que Zawai saiu da tenda, o Rei Besta olhou para Wallace e disse: Patriarca Wallace, você é quem mais entende esse Zawai. Ele realmente é sincero no que ele disse? Wallace não hesitou ao assentir e disse: Sim, Zawai não é um humano comum. Ele honra suas próprias palavras e não gosta de conversa vazia. Desde a primeira vez que eu o encontrei, eu nunca o vi desprezar outro homem-fera. De fato, a primeira bandeira da amizade que ele ganhou não foi da nossa tribo do Touro Hercúleo, mas da tribo do Porco de Barriga Grande. Depois que eu o conheci, eu imediatamente fiz alguém checar e realmente, a bandeira da amizade foi dada voluntariamente por eles para Zawai. Eu também sei que ele está se sentindo muito indignado com a nossa situação atual, então ele naturalmente fará o seu melhor para nos ajudar. O Rei Besta assentiu, então ele se virou para Buzer e disse: Patriarca Buzer, me diga o que você está pensando. Buzer assentiu e disse: Eu concordo com a visão de Wallace. Pequeno Ai é uma boa pessoa. De fato, se ele quisesse nos machucar, nós nem mesmo saberíamos que esse assunto foi por causa da Igreja Radiante. Sem esperar o Rei Besta falar, o velho lobo-rei assentiu: Eu também acho que esse Zawai é uma pessoa que poderia ser de confiança. Ele é muito diferente dos outros humanos, isso nós vimos desde a primeira vez que nós conhecemos ele. Senão, nossa tribo do Lobo da Pradaria não teria trocado com ele. O patriarca Urso Negro adicionou também:
Eu acredito que o pequeno Ai não nos enganaria. Eu acho que a coisa mais importante que nós precisamos agora é enviar algumas pessoas de volta para a pradaria, e informar a todas as tribos que prestem atenção à frota humana, para ter certeza que a frota tenha tropas de elite dentro. Se nós não fizermos nada sobre isso e os deixar desembarcar na pradaria, o dano que eles podem fazer seria certamente enorme. O rei besta assentiu e disse: Patriarca da tribo do Falcão, envie imediatamente essa informação para a pradaria. Faça algumas tribos mais pequenas se agruparem e irem para a costa. Faça-os se prepararem para enfrentar as tropas humanas desembarcadas. Eu não acredito que os humanos possam competir com a nossa cavalaria. Também, faça alguns profetas os ajudarem na defesa. Os humanos podem ter enviado alguns magos para ajudar nesta operação. O patriarca da tribo do Falcão imediatamente assentiu. Ele sabia que esse assunto era muito importante para a raça dos homens-fera inteira. Ele não podia ser descuidado nisso. Ele deve reunir seus homens mais capazes para realizá-la. O rei besta então olhou para os outros e disse: Os humanos já estão esperando o nosso ataque. Eles agora estão esperando por nós dentro do ducado de Purcell. Isso não é uma boa notícia para nós, mas também pode ser uma oportunidade para o nosso exército de homens-fera. A tribo do lobo, tribo do tigre, tribo do leão, tribo do leopardo, tribo do cachorro, e também a tribo do falcão precisam estar presentes. Nos próximos dias, nós teríamos outras tribos conduzindo um ataque na direção do ducado de Purcell. Mas lembre-se, essa é somente uma diversão. A nossa principal ofensa não seria situada ali. Aquelas tribos que eu mencionei mais cedo precisarão pegar suas montarias os mais quietos possíveis e usá-las. Nas noites seguintes, nós devemos mudar a nossa ofensa para o domínio da família Ixa. A família Ixa não está mais no controle daquele lugar. Além disso, existem exércitos estacionados lá, esperando para nos emboscar no ducado de Purcell. Nós faremos o mesmo que eles. Suas forças não são fracas, então vocês não seriam capazes de sobrepujar o domínio em um curto período de tempo. Depois disso, quando o exército se voltar para vocês, reduzindo as tropas focadas no ducado de Purcell, nós devemos então ir com tudo na superação da fortaleza da parede de ferro. Com nossas duas frentes, nós deveríamos ser capazes de avançar muito mais fácil. Esses homens-fera não aceitam nenhuma ordem durante tempos de paz, especialmente de grandes raças de guerra. Cada um deles detém um status igual. Mesmo o rei besta não poderia jogar casualmente alguns comandos para eles seguirem. No entanto, já que era tempo de guerra, as palavras do rei besta detinham uma autoridade muito pesada. Portanto, o pessoal na tenda imediatamente emitiu um grito em acordo. Então eles saíram para preparar suas tropas. Esses patriarcas eram veteranos em combates. O rei besta só precisava dizer-lhes onde e quando atacar. Qualquer coisa mais pode ser organizado por eles. Afinal, cada raça tinha sua própria preferência de ataque, e os mais familiarizados com elas eram os patriarcas. A única coisa que o rei besta precisava fazer era lhes fornecer com uma direção. Depois que esses patriarcas saíram da tenda, eles engasgaram. Eles estavam atualmente olhando para seus companheiros de tribo alegremente bebendo um antídoto. E quando eles chegaram mais perto para olhar, não era realmente água, mas sim álcool. Essa era a maneira que Zhao inventou. Ele lhes deu bebida porque os homens-fera preferiam vinho ao invés de água. Zhao apenas tinha se lembrado desse ponto depois que ele saiu da tenda. Então ele colocou um pouco de água espacial nas bebidas antes de entregá-las para os homens-fera. Não só teria o efeito de um antídoto, os homens-fera também aproveitariam mais a bebida. Quando Alice perguntou a Zhao o que aconteceu, ele sentiu alívio. Mesmo se os homens-fera não tivessem permissão para beber álcool demais durante tempos de guerra, mas não era proibido. Não permitir os homens-fera beber era uma coisa totalmente impossível de fazer. Zhao foi com Alice e retornou para a tenda do touro Hercúleo. Depois que eles se sentaram, Zhao olhou para Alice e disse: Irmão, desde que esse assunto já foi concluído, eu acho que eu preciso voltar. Eu não posso ficar aqui por muito tempo. Alice assentiu: o irmão deve voltar. Tenha certeza, nós com certeza faremos a igreja radiante sofrer uma grande perda desta vez. Se possível, nós certamente esmagaremos o Império Exu inteiro para fazer vingança em seu nome. Zhao sorriu e disse: isso seria realmente bom. Mas irmão, você deve prestar atenção.
Se os outros Homens-Fera quiserem lutar depois de limpar o Império Aksu, você deve pará-los. Eu já me tornei bastante famoso no Império Rosen, não seria bom demais atacá-los. Ao mesmo tempo, depois que você limpar o Império Aksu, eu vou falar com o Imperador Rosen e fazê-lo trocar comida com os Homens-Fera em um preço baixo. Esse arranjo é muito melhor do que lutar. Eu tenho certeza de que os outros Homens-Fera concordariam. Wallace assentiu, mesmo se os Homens-Fera não estivessem familiarizados com Zhao Ai, ele estava. Ele sabia completamente que Zhao Ai tem um exército de mortos-vivos numerando cerca de 1 milhão. Além disso, alguns deles eram Homens-Fera. Imaginando quão forte eles eram fez Wallace estremecer por dentro. Na verdade, Wallace tinha subestimado Zhao Ai. Neste ponto, o mortos-vivos de Zhao Ai já tinha atingido 1,5 milhões. E esses mortos-vivos são todos equivalentes a especialistas do 8º nível. 1,5 milhões de 8º níveis. Tal exército pode devastar o continente humano inteiro. Naturalmente, Zhao Ai não faria isso. Essas ações apenas o tornariam inimigo de todas as raças. Ele ainda não tem a habilidade para se defender se ele se tornar o inimigo de todo mundo no continente Ark. Zhao Ai olhou para Wallace e disse, irmão, cuide de si mesmo. Quando a guerra terminar, eu vou ir para a pradaria e ter uma bebida com você. Wallace riu e disse, certo, eu estarei esperando por você. Eu acredito que essa guerra acabaria rapidamente. Assim que nós terminarmos de atacar o Império Aksu, eu espero que o fim seria muito cedo. Zhao Ai sorriu fracamente e não disse mais nada, mas ele ainda considerava as palavras de Wallace. Seja a Igreja Radiante ou o Império Aksu, os dois tinham subestimado o poder de combate dos Homens-Fera. Eles pensaram que com seu plano, os Homens-Fera certamente sofreriam muito. Mas agora que os Homens-Fera conheciam seu arranjo, a carta armadilha que eles tinham preparado agora era inútil. Agora seria muito difícil para eles terem sucesso. Neste ponto, os Homens-Fera não temiam ninguém. Depois de conversar com Wallace por bastante tempo, Zhao Ai deixou o acampamento dos Homens-Fera. Ele então caminhou na direção da pradaria antes de entrar no espaço quando mais ninguém podia vê-lo. Neste momento, Laura e as outras estavam dentro do espaço. Embora Laura estivesse ocupada lidando com a família Marquet, ela ainda amava ficar dentro do espaço. A atmosfera dentro do espaço era muito boa, e também era muito confortável dentro. Não era de admirar que as pessoas estavam relutantes em sair. Além de lidar dos assuntos da família Marquet dentro do espaço, Laura também escolheu simplesmente viver dentro do espaço. De fato, Zhao Ai fez o mesmo. Ele agora estava principalmente ficando dentro da casa. Litsi estava agora no Palácio Imperial da cidade Carson. Naturalmente, isso era apenas por formalidade. Na realidade, a maioria de seu tempo era gasto dentro do espaço. Ela somente sairia durante tempos onde ela acompanharia o imperador. O imperador não sabia sobre nada disso. Ele pensou que Litsi queria ficar aqui com ele, e isso o deixou insuportavelmente feliz. Vendo que Zhao Ai tinha retornado, Laura e as outras foram cumprimentá-lo. Tudo o que Zhao Ai disse e fez enquanto estava no acampamento dos Homens-Fera foi conhecido por elas. Depois de ver os arranjos do Rei Besta, Laura e as outras sabiam que a hora da guerra já estava decidida. Depois que o grupo se sentou, Laura olhou para Zhao Ai e sorriu. Irmão Ai, isso não é como assistir uma peça. Para ser honesta, eu acho que não haveria nenhum suspense no resultado desta guerra. Zhao Ai sorriu e disse, é realmente como uma peça. Com o arranjo dos Homens-Fera, a Igreja Radiante não seria capaz de ganhar nenhuma vantagem. Mesmo se os Homens-Fera não forem contudo, todas as suas tropas ainda são de elite. Esse ataque certamente daria uma lição na Igreja Radiante. Do jeito que a Igreja subestima os Homens-Fera, o resultado dessa guerra não seria um mistério enorme. Litsi franziu a testa e disse, irmão mais velho Ai, e se a Igreja Radiante ia contudo em desespero, fazendo seus nonos níveis se moverem? Você deve saber que a Igreja Radiante é capaz de fazer isso. As sobrancelhas de Zhao Ai tricotaram e então disse, isso é possível. Mas eu acho que os Homens-Fera já devem estar preparados para esse resultado. Afinal, essa guerra é extremamente importante para sua sobrevivência. Seria impossível para os Homens-Fera se prepararem tão mal. Cair, no acampamento dos Homens-Fera, você pode detectar algum especialista do 9º nível. Cair balançou sua cabeça e disse, não no acampamento dos Homens-Fera. No entanto,
Eu posso detectar vários nonos níveis fora do acampamento. Pelo que eu vejo lá, não existe menos de 10 especialistas homens-fera do nono nível. Zhao Ai assentiu, então ele virou a sua cabeça para Laura e as outras e disse, eu pensei nisso. Você deve ter visto o Rei Besta. Ele não é um personagem simples. Ele não pode permitir que seu exército seja excessivamente despreparado. Afinal, elites da raça dos homens-fera vieram participar na guerra. Se um nono nível viesse os erradicar, o dano feito nos homens-fera com certeza seria severo. Megan assentiu e disse, eu também acho que o Rei Besta não é simples, apenas pelo que eu pude ver no monitor. Embora ele seja um homem-fera, seu temperamento não tem nenhuma diferença comparado a monarcas humanos. Mesmo Sua Majestade o Imperador parece pior se comparado a ele. Litsi não estava ofendida. Ao invés disso, ela assentiu e disse, isso é verdade. Comparado ao Rei Besta, meu pai parece menos dominador. Mais importante, o Rei Besta parecia ser um lutador veterano. Não admira que ele faça decisões em tal curto período de tempo. Viver em outro mundo. Capítulo 544. Zhao Ai sorriu e disse, ele se tornou Rei Besta, como ele poderia ser simples. Reis bestas são diferentes dos monarcas humanos. Reis bestas não são permanentes. Se o Rei Besta se tornar desqualificado, ele imediatamente seria destronado. Laura assentiu, e então disse, eu acho que esse seja um ótimo método. Dessa maneira, eles ganhariam um bom líder que vai beneficiar a raça dos homens-fera inteira. Zhao Ai sorriu fracamente. Isso está de acordo com a natureza dos homens-fera. Eles precisam de um líder forte, mas aquele líder também deve ganhar o seu reconhecimento. Megan então assentiu, irmão mais velho Ai. Desde que os homens-fera mudaram seu ponto de ataque para o domínio da família Ixa, a família Purcell vai estar mais relaxada. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, não necessariamente. Os homens-fera ainda estariam fazendo um ataque na fortaleza da parede de ferro como uma diversão. Mas não espere que essa diversão seja fraca. Além disso, uma vez que eles atravessarem o domínio Ixa, o ataque na fortaleza da parede de ferro certamente se tornaria mais violento. Os homens-fera queriam avançar em duas direções já que isso iria descarrilar as preparações da Igreja Radiante. Megan suspirou e disse, então você está dizendo que existe apenas uma pequena chance do Ducado de Purcell ser poupado. Zhao Ai suspirou, ele já pensou sobre essa situação. Isso estava na sua mente quando ele pediu para Evan partir. Não importa a qual lado os homens-fera se movam, a família Purcell ainda sofreria má sorte. A posição da família Purcell determinou seu destino. Seu território era muito próximo da pradaria dos homens-fera. Por causa disso, uma vez que os homens-fera decidissem atacar, eles seriam os primeiros a sofrerem. Felizmente para eles, o relacionamento entre os homens-fera e os humanos estava ocorrendo pacificamente nos últimos anos. Por causa disso, a família Purcell estava vivendo boas vidas. E como resultado eles tinham melhorado seu comércio de grãos na pradaria. Isso não só lhes traria lucros, também forneceria aos homens-fera alguma comida, fazendo-os evitar o ataque no ducado. A pradaria dos homens-fera é grande demais, mas ainda havia homens-fera que não poderiam ter sua própria terra lá. Portanto, uma vez que os homens-fera forem para a guerra com os humanos, o último definitivamente teria um tempo difícil. Então os humanos não estavam dispostos a agir de maneira irracional e provocar a raiva dos homens-fera. Laura também suspirou, então ela virou sua atenção para a tela e disse, quem sabe quantas pessoas estão indo morrer no Império Axu. Zhao Ai suspirou também, nós podemos apenas aceitar esse resultado. Não esqueça, se não fossem por nós, não somente haveria mortes no Império Axu, muitos homens-fera morreriam também. A Igreja Radiante está planejando genocídio, eles são maníacos religiosos, isso é o que eles fazem. Laura sentiu impotência, ela sabia que o que Zhao Ai disse não era sem sentido. As pessoas da Igreja Radiante tinham intenções claras. Eles sempre consideraram todos aqueles que não acreditavam no Deus Radiante como hereges. Se a Igreja Radiante conseguisse lidar com todos os homens-fera de elite neste momento, então os outros homens-fera não seriam capazes de se sair muito bem. Litsi olhou para o monitor e disse, nós devemos ver o que a Igreja Radiante faria nos próximos dias. Mas na minha opinião, eles vão cair dessa vez. Entretanto, isso não deveria afetá-los de forma grandiosa.
Afinal de contas, eles apenas enviaram um arcebispo de veste vermelha desta vez. Também, a maior parte da sua mão de obra ainda é do Império Axu. Eles não usaram muito da sua própria força. Zhao Ai assentiu e disse, mas com essa falha, sua reputação deve sofrer um grande golpe. E com sua ocupação do Império Axu, aquelas outras nações que eles eram amigos se tornariam mais vigilantes. Eles ficariam com medo de cair no mesmo estado. Li assentiu, isso seria melhor. A influência atual da Igreja Radiante ficou grande demais. Isso é uma coisa ruim para a estabilidade do continente. Zhao Ai assentiu, então ele olhou para os homens fera no monitor. Eles não fizeram um movimento de imediato, e ainda estavam no meio da preparação. Desde que não havia mais nada para olhar, Zhao Ai olhou para as meninas e disse, certo, vamos fazer uma pausa. Eu acho que os homens fera se moverão à noite. Vamos esperar até lá e assistir. Laura assentiu, então ela olhou para Zhao Ai e disse, agora que o continente inteiro sabe as coisas ruins que aconteceram na família Ixa, bem como a situação atual do Ducado de Purcell, eles certamente começariam a prestar atenção na direção da Igreja Radiante. A Igreja Radiante deveria estar atribuindo grande importância nesta guerra, senão, eles seriam colocados em desvantagem uma vez que eles forem derrotados. Zhao Ai concordou, eu acho que a Igreja Radiante já entendeu este ponto. No entanto, eles estão convencidos demais nas suas preparações impecáveis. Mas eles não esperavam que nós tivéssemos a tesoura que cortaria um buraco nos seus planos. Assim que Laura e as outras ouviram Zhao Ai, elas sorriram. Depois de olhar para Ori e conversar por alguns momentos, todos eles foram descansar. Zhao Ai acreditava que os homens fera agiriam nesta noite. Ele queria ver como eles planejaram se mover. Não era apenas Zhao Ai quem pensou sobre isso, o continente inteiro também estava prestando atenção. Eles queriam saber como os homens fera começariam a guerra. Embora eles não saibam sobre o veneno da Igreja Radiante, eles sabiam sobre os arranjos que a Igreja fez. Eles queriam saber como os homens fera seriam encurralados. A noite depois da visita de Zhao Ai ao acampamento, os homens fera fizeram seu movimento. Pelas ordens do Rei Besta, as raças designadas deixaram o acampamento em lotes. Eles não foram de imediato para o território da família Ixa. Ao invés disso, eles se viraram e voltaram para a pradaria. Com relação ao entendimento da pradaria, os humanos não podem competir com os homens fera. Portanto, o que eles decidiram fazer agora era voltar para a pradaria e circular ao redor na direção do domínio da família Ixa. Dessa maneira elas não podem ser vistos pelos humanos. A pradaria era tão grande que seria impossível para os humanos enviarem seus assassinos para observar os movimentos dos homens fera. Zhao Ai se sentou no espaço e olhou calmamente para os movimentos dos homens fera. Ele sabia que a guerra estava começando. Mas nesta guerra, sua contribuição era apenas a informação que ele deu. Ele não estaria envolvido em primeira mão. Na melhor das hipóteses, ele pode ser descrito como um espectador. Laura também observou o movimento dos homens fera. Depois de olhar para o monitor por um tempo, Laura virou sua cabeça para Zhao Ai e sorriu. Irmão Ai, se outra pessoa me disser que os homens fera são estúpidos, eu os repreenderei como crianças. Megan e as outras senhoras estavam observando também. O movimento dos homens fera era feito muito discretamente. Eles não moveram muitas tropas nem fez eles levarem todos eles. Eles deixaram alguns em ordem de agir como chamarizes, confundindo o inimigo. Essas ações eram muito extraordinárias, uma que merecia mérito. Zhao Ai forçou um sorriso e disse, os homens fera realmente não são estúpidos. Eles são apenas vistos desse jeito por causa de seu temperamento e pela maneira de como alguns deles confiam facilmente nas pessoas. Certo, não precisa falar sobre isso, parece que não tem mais nada para ver agora. Droga, nós calculamos errado, eu dormi demais durante o dia. Agora eu não consigo dormir mais. Minhas esposas, nós devemos fazer outra coisa. Quando elas ouviram Zhao Ai, elas encararam por um momento antes de entender. Todos os seus rostos não puderam deixar de ficar vermelho. Então Laura bufou e disse, todas nós estamos aqui. Você pode lidar com isso. Você ficará bem? Zhao Ai parecia ofendido quando ele disse, eu vou provar hoje. Então ele se jogou na direção de Laura e das meninas quando um grito foi ouvido na casa. Na manhã seguinte, os homens fera começaram o seu ataque na fortaleza da parede de ferro. Seus ataques eram altos como trovões,
mas era fraco como gotas de chuva. Embora eles parecessem agressivos, seu contato com o inimigo realmente não era muito. Isso deixou Evan e os outros surpresos. Eles entendiam que não era assim que os Homens-Fera deveriam lutar. Os Homens-Fera mudaram suas maneiras. Zhao Ai sabia que os Homens-Fera não mudaram, eles apenas não queriam muitas casualidades neste ataque enganoso. Embora Zhao Ai pudesse simplesmente dizer esses assuntos para Evan, ele escolheu não fazer isso. Haviam vezes onde uma pessoa não pode ser altruísta demais. Se ele disser a Evan sobre o veneno da Igreja Radiante e Evan conectar isso à resposta dos Homens-Fera, Evan descobriria que ele vazou a informação para os Homens-Fera. Se Evan souber, então não levaria muito tempo antes de todo mundo no continente saber também. Quando isso espalhasse, Zhao Ai se tornaria um traidor aos olhos dos outros humanos. E isso não era algo que Zhao Ai queria ver. Embora na mente de Zhao Ai, os humanos e os Homens-Fera não fossem diferentes. Mas no continente Ark, os dois eram distintos. Esse sentimento não era algo que Zhao Ai podia mudar sozinho. Se ele fizer os humanos saberem que ele ajudou os Homens-Fera a lidarem com outros humanos, então ele certamente se tornaria o inimigo número 1 da raça humana. Ele vai se tornar um traidor. Isso não era um resultado maravilhoso. Por causa disso, Zhao Ai não disse a Evan sobre a situação da Igreja Radiante da raça dos Homens-Fera. Afinal, Evan e os outros já estavam convencidos de que eles morreriam, e Zhao Ai também precisava considerar a família Buda inteira. Os Homens-Fera não eram tolos, eles sabiam que se os seus ataques enganosos fossem feitos sem entusiasmo, as pessoas começariam a duvidar. Portanto, quando a noite chegou, eles também fizeram um assalto noturno. Isso fez Evan preparar para batalhas à noite além das batalhas no dia. Naturalmente, o assalto noturno não teve sucesso, mas isso também dispersou algumas dúvidas que Evan tinha. Mas ao mesmo tempo do ataque na fortaleza da Parede de Ferro, o exército dos Homens-Fera realocado prosseguiu na direção do território da família Ixa. A tribo do Falcão então enviou essa informação para o Rei Besto o mais rápido possível. Agora, a Igreja Radiante estava jogando um jogo com os Homens-Fera. A Igreja Radiante tinha aberto uma bolsa venenosa para os Homens-Fera entrarem. Mas os Homens-Fera realmente colocaram um ato ao mesmo tempo, enviando uma faca para cortar a bolsa ao lado. Se os Homens-Fera tivessem sucesso, então a Igreja Radiante teria levado um longo tempo antes que eles pudessem se recuperar. A Igreja Radiante não estava ciente de que os Homens-Fera já tinham descoberto sobre seu plano de envenenamento. Eles sempre pensaram que os Homens-Fera iriam obedientemente entrar na sua armadilha. O entendimento da Igreja Radiante sobre o encontro recente era que os Homens-Fera tinham vindo de longe e ainda não tinham se adaptado ao ambiente, o que explica a fraqueza do seu ataque inicial. Viver em outro mundo. Capítulo 545. Na manhã seguinte, o ataque dos Homens-Fera na muralha subitamente ficou violento. O Rei Besta entendia que se os Homens-Fera continuassem com seu ataque tímido, os humanos começariam a desprezá-los. Portanto, ele fez o exército aumentar a intensidade do seu assalto. Esse movimento também pode defender o outro grupo com muito mais efetividade. Com certeza, o continente começou a focar sua atenção na direção da fortaleza da Parede de Ferro. Os humanos estavam muito familiarizados com a raça dos Homens-Fera. Eles sabiam que os Homens-Fera tinham capacidades de combate que não era inferior comparado aos humanos. Ao mesmo tempo, os Homens-Fera não eram guerreiros irracionais também. Eles também podem fazer movimentos avançados tais como realizar missões de reconhecimento, especialmente a tribo do Falcão. Com sua habilidade de voo, seus batedores eram vastamente melhores do que os humanos. Por causa disso, a Igreja Radiante tinha colocado uma grande quantidade do seu exército no território Ix enquanto deixava a família por seu enfrentar os Homens-Fera sozinhos. Dessa maneira, quando os Homens-Fera viram os soldados armados pesadamente no território Ixa, eles pensariam duas vezes em atacar ali e ao invés disso optariam por atacar o Ducado de Purcell. Esse era o script que a Igreja Radiante tinha escrito para os Homens-Fera. E assim, os Homens-Fera estavam cooperando completamente nesta peça. Eles lançaram um ataque frenético na fortaleza da Parede de Ferro, fazendo a família Purcell sofrer enormes perdas. As perdas dos Homens-Fera não foram pequenas também, mas eles estavam acostumados. Essa era a maneira de ataque dos Homens-Fera, frenético e sem um pingo de retenção. Esse método de ataque louco dos Homens-Fera era algo que somente alguns humanos podiam suportar. Portanto,
Exércitos humanos comuns não iriam para campos de batalhas contra os Homens-Fera. Isso era porque eles estavam cientes que a cavalaria de Homens-Fera teria sua maior força no campo. Embora a infantaria blindada pesada do continente pudesse suportar a cavalaria dos Homens-Fera, essa consideração era apenas feita contra a cavalaria de Homens-Fera comuns. Quando se trata de grandes raças de guerra, aquela infantaria blindada pesada se tornaria totalmente sem poder. Naturalmente, os humanos também tinham uma maneira de lidar com essas cavalarias de Homens-Fera. Muitos Homens-Fera não tiveram nenhuma armadura, mas humanos têm cavalaria de armadura pesada. A carga da cavalaria de armadura pesada pode ser letal contra os Homens-Fera. No entanto, criar a cavalaria de armadura pesada era extremamente expansivo. Mesmo um poderoso império como o Império Axu tinha apenas algumas dessas cavalarias em mãos. Também, os Homens-Fera não eram muito bons em guerra de cerco. As guerras dos Homens-Fera geralmente acontecem nos campos planos da pradaria, com ambas as cavalarias se enfrentando de frente. Por causa disso, os Homens-Fera não tiveram muita experiência quando se trata de atacar uma cidade. Por outro lado, humanos eram especialistas em guerras de cerco. Na história humana inteira, várias de suas batalhas eram batalhas de cerco. Então eles tinham conhecimento sobre atacar e defender uma cidade. Portanto, na guerra entre os Homens-Fera e os humanos, a coisa mais importante que os humanos poderiam fazer era barricar uma cidade e estabelecer uma linha de defesa, empilhando camada por camada em ordem de parar os ataques dos Homens-Fera. As pessoas queriam ver se os Homens-Fera poderiam atravessar a fortaleza da Parede de Ferro. Deve-se saber que a fortaleza da Parede de Ferro era muito famosa no continente. Isso era porque a fortaleza foi capaz de bloquear um ataque dos Homens-Fera no passado. Agora, as pessoas queriam ver se a família Purcell poderia fazer um milagre desta vez. Os Homens-Fera atacaram a fortaleza da Parede de Ferro por 7 dias. Embora esses 7 dias não fossem longos, eles não eram curtos também. Deve-se saber que os Homens-Fera tinham enviado um exército que excedia 1 milhão de soldados, enquanto ao mesmo tempo, os defensores numeravam menos de 100 mil. E essas 100 mil pessoas eram todos soldados que a família Purcell pôde enviar. Todos eles já estavam convencidos de suas mortes. Isso tornou a batalha ainda mais feroz. No 7º dia, a família Purcell tinha perdido aproximadamente 50 mil pessoas, mas os Homens-Fera tinham perdido cerca de 100 mil. A taxa de perda na batalha numerava de 1 para 2. Isso era algo raro para uma batalha entre humanos e Homens-Fera. Por causa da desvantagem inata na força dos humanos, suas perdas deveriam ser mais altas do que os Homens-Fera. Para os Homens-Fera perderem mais do que os humanos era algo muito anormal. Entretanto, somente as tropas Purcell sabiam que o exército que estava atacando a fortaleza não era a força principal da raça dos Homens-Fera. Com sua força principal não participando, era natural que a taxa de perda na batalha seria desse jeito. Se a força principal dos Homens-Fera atacasse agora, então eles temiam que eles não seriam capazes de defender. Evan e os outros sabiam sobre os Homens-Fera pelas suas batalhas passadas. No passado, os Homens-Fera enviariam sua força principal 2 ou 3 dias depois do conflito inicial. Mas desta vez, 7 dias já havia passado, mas as tribos de guerra ainda não estavam à vista. O que estava acontecendo? E neste momento, uma notícia chocante espalhou pelo continente. Na 7ª noite depois do ataque no Ducado de Purcell, o domínio da família Ixa foi subitamente atacada por um grande grupo de guerreiros das grandes tribos de guerra dos Homens-Fera. Embora a Igreja Radiante tivesse estacionado um grande exército no domínio Ixa, eles ainda foram pegos de guarda baixa pelo assalto dos Homens-Fera. A cavalaria de Homens-Fera rapidamente perfurou a linha defensiva e devastou a sua formação. Isso levou os 300 mil do exército dentro do domínio Ixa a jogarem seus capacetes no chão e abandonarem sua armadura em ordem de escapar. Eles foram completamente derrotados. A força desse ataque na família Ixa era a força principal do exército de Homens-Fera. Eles eram as elites das elites, e eles eram altamente experientes em batalhas. Com eles numerando 100 mil, eles foram capazes de lidar rapidamente com 300 mil soldados humanos. A batalha pôde apenas ser descrita como uma vitória clássica. Ambas as forças humanas e da Igreja Radiante não esperavam que os Homens-Fera atacassem desse jeito. O continente imediatamente entrou em um alvoroço.
Eles não pensaram que o ataque louco de todos esses homens-fera na direção da fortaleza da parede de ferro era apenas uma cobertura para seu ataque surpresa no domínio Ixa. Mesmo se eles perderem 100 mil no ataque da fortaleza, definitivamente valia a pena. Eles tinham conseguido derrotar um exército de 300 mil humanos, bem como ocupar um grande domínio no território humano. Deve-se saber que mesmo que os plebeus da família Purcell tenham se retirado, os plebeus do domínio Ixa não. Isso era porque havia um exército estacionado aqui, e eles reuniram muitos suprimentos. Mas agora, todos esses suprimentos caíram nas mãos dos homens-fera, ajudando-os a superar a sua crise de comida. A Igreja Radiante claramente não esperava o ataque dos homens-fera. Eles foram pegos de guarda baixa. Todos os seus planos anteriores estavam começando a formar rachaduras. Felizmente, eles ainda tinham espaço para movimento. A igreja imediatamente retirou algumas de suas tropas do Ducado de Purcell e preparou-se para levá-los para encurralar o domínio Ixa. Mas assim que as tropas da Igreja Radiante estavam sendo mobilizadas, os homens-fera começaram a atacar a fortaleza da parede de ferro dia e noite sem parar. Embora a família Purcell estivesse fazendo o seu melhor para bloquear a ofensiva dos homens-fera, eles não conseguiram bloqueá-los no final. No último momento, Evan foi levado à força por alguns indivíduos leais da família Purcell. A direção que eles estavam se retirando era a Montanha de Pedra. Esse era um movimento oculto orquestrado por Zawai. Depois que ele deixou Ruin e os outros na Ilha Dourada, o Santo da Espada da Origem agiu. O Santo da Espada da Origem reuniu alguns dos 8º níveis leais à família Purcell em segredo. O Santo da Espada os pediu que não importa o que aconteça, eles deveriam proteger alguns membros importantes do Ducado de Purcell e os fazer recuar na direção da Montanha de Pedra. Uma vez que eles recuarem para a Montanha de Pedra, suas vidas certamente seriam protegidas. As palavras do Santo da Espada da Origem eram muito mais poderosas se comparado a de Evan, portanto, aqueles 8º níveis não discordaram. Então eles imediatamente pegaram Evan e então montaram em algumas bestas mágicas que eles prepararam antes. Carregando comida e água com eles, eles imediatamente foram direto para a Montanha de Pedra. Os membros da família Purcell que escaparam desta vez numeravam menos de 200 juntos. A maioria dessas pessoas eram anciãos estrangeiros da família. De fato, a maioria deles eram especialistas do 8º nível. Os homens-fera não os perseguiram desta vez. Eles não prestaram nenhuma atenção em 200 pessoas. O que eles estavam de olho agora eram naqueles soldados que estavam indo na direção do domínio Ixa para encurralar os 100 mil homens-fera. Mais uma vez, a Igreja Radiante não esperava que assim que eles transferissem as tropas, os homens-fera subitamente romperiam a fortaleza da parede de ferro. Agora, as tropas que a Igreja Radiante tinha enviado estavam com medo de ser prensados pelos 2 exércitos de homens-fera. A Igreja Radiante esperava que o exército de homens-fera na fortaleza da parede de ferro fosse apenas uma isca normal, sua força de batalha não deveria ser tão forte. A força principal deveria ser os 100 mil que acabou de atacar o domínio Ixa. Eles não esperavam que a isca se tornaria outra força de ataque e romperia a fortaleza da parede de ferro em um golpe, se tornando uma ameaça para os exércitos da igreja. Passivo. A Igreja Radiante se tornou passiva. Deve-se saber que a força que estava atualmente ocupando o domínio Ixa eram as forças coletivas de várias tribos de guerra, e estavam numeradas em 100 mil. Ao mesmo tempo, os 1 milhão do exército de homens-fera que tinham acabado de romper a fortaleza da parede de ferro estava na sua retaguarda. Isso fez o exército da Igreja Radiante sentir um sentimento de crise. Mas a Igreja Radiante não desistiu. Eles ainda estavam esperando que a sua carta armadilha tivesse algum uso. Eles ainda têm o veneno que eles prepararam. Mesmo que a fortaleza da parede de ferro fosse rompida, os especialistas do domínio Purcell ainda estavam lá, preparados para uma emboscada. Essas pessoas estavam esperando no Ducado de Purcell pela hora em que a fortaleza caísse. Enquanto os homens-fera entrarem no Ducado, eles imediatamente seriam envenenados. Então a Igreja Radiante poderia lidar com o exército de homens-fera facilmente. Na mente da Igreja Radiante, mesmo se seus planos fossem atrapalhados um pouco, eles ainda foram na direção certa. As perdas que eles sofreram no domínio Ixa não eram notável. Ter uma vitória no domínio Ixa pode até mesmo fazer os homens-fera acomodados, fazendo o plano da Igreja Radiante muito mais fácil de implementar. Ao mesmo tempo,
O ataque duplo dos Homens-Fera ainda deu algumas perdas para a Igreja Radiante. Mas isso era exatamente o que eles precisavam. Eles queriam que os Homens-Fera entrassem no Império Axu antes deles começarem a limpá-los de uma só vez. Dessa maneira, os Homens-Fera não teriam nenhuma oportunidade de escapar. Viver em outro mundo. Capítulo 546. A situação ideal é boa, mas a realidade é diferente. Isso pode ter sido a mentalidade atual da Igreja Radiante. Eles queriam lidar com a raça Homem-Fera sozinho para ganhar prestígio. Eles rejeitaram a ajuda do Império Rosen e de várias nações com o objetivo de mostrar a sua própria força. Deve-se saber que se Zhao Ai não ajudasse, então os Homens-Fera possivelmente poderiam sofrer uma enorme perda. Mas aquilo e agora eram dois assuntos completamente diferentes. As pessoas da Igreja Radiante acham que o seu veneno pode lidar com os Homens-Fera. Mas eles não pensaram que os Homens-Fera já estavam cientes disso, e também tinham bebido o antídoto. Já que o Rei Besta sabia sobre esse plano da Igreja Radiante, logo, ele decidiu cooperar com a Igreja Radiante. Dessa maneira, ele reverteria a situação e faria os Homens-Fera os únicos que limpariam as tropas da Igreja com um golpe. E quando o Império Axu for desprovido de seus defensores, então os Homens-Fera poderiam fazer o que eles quisessem fazer. Informação era realmente importante. Ter ou não ter informação pode mudar tudo. E era evidente que a Igreja Radiante perdeu nesse aspecto. Depois que os Homens-Fera entraram no Ducado de Purcell, eles não destruíram nada e apenas começaram a saquear. Tudo o que eles acharam útil foi pego. Esse também era o objetivo dos Homens-Fera para essa guerra. No entanto, eles também fizeram isso deliberadamente. Eles queriam diminuir a sua ofensiva e dar à Igreja Radiante algum tempo para fazer o seu movimento. Os Homens-Fera deram à Igreja Radiante algum tempo porque eles queriam fazê-los pensar que as coisas estavam indo de acordo com o seu plano. Dessa maneira, a Igreja Radiante abaixaria sua vigilância. E então os Homens-Fera poderiam usar essa oportunidade para lidar completamente com a Igreja Radiante. O tempo para tudo isso passar pode ser muito longo, mas de fato, somente aconteceu por um curto tempo. Após entrar no Ducado de Purcell, os Homens-Fera se tornaram uma ameaça direta para o flanco esquerdo do exército da Igreja. Mas eles não foram atacar o exército de imediato. Ao invés disso, eles foram ocupar o Ducado primeiro. Embora o Ducado de Purcell tivesse pessoas sobrando, era impossível para eles carregarem tudo o que eles tinham. Além disso, a família Purcell não queimou os celeiros do Ducado. Portanto, os Homens-Fera tinham ganhado muito na pilhagem do Ducado. A Igreja Radiante queria que os Homens-Fera fizessem exatamente isso. Se os Homens-Fera atacassem a Igreja Radiante de imediato, então isso seria muito problemático. As perdas da Igreja certamente seriam grandes. Mas desde que os Homens-Fera pararam por agora, isso deu à Igreja a oportunidade para configurar a sua emboscada. Embora a Igreja Radiante tivesse preparado para usar veneno para lidar com os Homens-Fera, o veneno precisaria ser administrado através de comida ou água. Mas era difícil envenenar a comida agora. Afinal, os grãos estavam sob o cuidado da família Purcell no passado. Não era fácil atá-los naquele momento. Portanto, a única escolha que eles tinham agora era água. Mas todo mundo não deve esquecer que a água flui. Mesmo se fosse água de poço, ainda era água corrente. Se envenenar um local assim, então ela seria purificada depois de vários dias. Portanto, era preciso encontrar um momento oportuno para administrar o veneno. Se os Homens-Fera continuassem a atacar as tropas da Igreja Radiante, então a Igreja não teria encontrado uma oportunidade. Mas desde que os Homens-Fera pararam, então a oportunidade para eles entregarem o veneno chegou. A Igreja Radiante não pôde deixar de agradecer os Homens-Fera em segredo. Mas o que eles não esperavam era que eles foram espionados pela tribo da Pantera Negra. As Panteras Negras eram Homens-Fera do atributo sombrio. Seus talentos inatos eram bastante formidáveis. Eles eram a versão Homem-Fera dos assassinos humanos. Portanto, eles eram os únicos que eram responsáveis ao enfrentar os assassinos humanos. Depois que o Rei Besta soube sobre o plano da Igreja Radiante, ele fez alguns Panteras Negras do 8º nível checarem as fontes d'água próximo dos seus acampamentos. Quando um humano foi descoberto, os Panteras Negras não os pararam. Seus movimentos apenas foram reportados para o Rei Besta. Apenas no terceiro dia depois que os Homens-Fera entraram no Ducado de Purcell, os Panteras Negras tinham visto pessoas da Igreja Radiante envenenar a sua fonte d'água.
Então eles imediatamente passaram essa informação para o rei besta. Uma vez que o rei besta ouviu sobre isso, ele sabia que a hora da ação estava próxima. Portanto, ele imediatamente enviou falcões na direção do Dominix e coordenou suas ações com o exército de homens-fera lá. Neste momento, as pessoas da família Purcell já tinham chegado na Montanha de Pedra. Após chegar, Zawai já estava lá esperando por eles. Quando Evan viu Zawai, seus olhos não puderam deixar de ficar vermelhos. Então, com uma voz sincera, ele disse: Pequeno Ai, obrigado. Se não fosse por você, eu já poderia ter morrido. Zawai sorriu e disse: Tio, você não pode me culpar por ser bom. Certo, venha comigo para o pátio. Então nós vamos para a Ilha Dourada. Evan e os outros já entendiam o que Zawai queria dizer. Então eles não disseram mais nada e apenas assentiram. Então eles foram para o pátio juntos. Depois de chegar, Zawai não levou Evan para a Ilha Dourada usando o espaço. Ele queria usar uma águia de sangue para enviar Evan e os outros para a costa e fazê-los pegar um bote para a Ilha Dourada. Desta vez, muitas pessoas que vieram com Evan não eram da família Purcell. A maioria deles eram anciãos estrangeiros. Embora eles fossem leais à família Purcell, e não deixassem Evan depois de todo esse tempo, Zawai ainda não podia garantir que a informação sobre o espaço não seria espalhada por aí. A razão do porquê ele revelou o seu segredo para o Santo da Espada da Origem era porque Zawai sabia quão atraente o espaço era para os especialistas do nono nível. A energia no espaço era muito ativa, além disso, era muito rica. Para especialistas do nono nível, era o melhor lugar para se cultivar. Tal lugar podia permiti-los romper a última barreira para ficar mais fortes. Para um especialista do nono nível, isso era uma grande coisa. Portanto, Zawai não temia que o Santo da Espada da Origem dissesse aos outros sobre o espaço. Depois de descansar na Casa da Pedra Azul por algum tempo, Zawai os fez subir nas águias de sangue. Zawai montou em uma águia de sangue também. Então ele levou o grupo para a costa e os fez embarcar num navio para ir na direção da Ilha Dourada. Ele não foi com eles já que ele ainda tinha que assistir à peça. Depois que a Igreja Radiante colocou o veneno nas fontes d'água dos Homens-Fera, eles ficaram na fonte d'água e esperaram até os Homens-Fera buscarem alguma água. O que preocupava o pessoal da Igreja Radiante era que os Homens-Fera pudessem ter pegado um pouco de água no dia anterior. Se eles não pegarem água, então o veneno não seria entregue. Mas então os Homens-Fera começaram a continuamente pegar água. Além disso, era muita. O pessoal da Igreja Radiante imediatamente ficou excitado. Depois de comer a sua refeição, o barulho no acampamento dos Homens-Fera surpreendentemente ficou quieto. As pessoas da Igreja Radiante queriam confirmar entrando no acampamento dos Homens-Fera para dar uma olhada. Atualmente, havia muitos Homens-Fera que estavam no chão e não conseguiam se levantar. Quando as pessoas estavam prestes a matar alguns, eles imediatamente ouviram um grito de um falcão. Isso assustou as pessoas da Igreja Radiante. Eles finalmente se lembraram da tribo do Falcão. Portanto, eles imediatamente deixaram o acampamento e notificaram a Igreja Radiante. Depois de confirmar que aquelas pessoas tinham partido, os Homens-Fera imediatamente se levantaram e se animaram. Mas desta vez, não era por lazer, ao invés disso, era para preparar para receber o ataque da Igreja Radiante. Eles sabiam que uma vez que a Igreja Radiante ouvisse sobre o sucesso no envenenamento, a Igreja definitivamente enviaria pessoas para atacar. Uma vez que eles chegarem esperando matar os Homens-Fera, o exército de Homens-Fera então os golpearia de imediato e então extinguiria o exército restante da Igreja Radiante. Quando Romney Becker recebeu a palavra, ele imediatamente emitiu uma ordem para atacar com tudo. Mas mal eles sabiam, os Homens-Fera já estavam preparando um cerco e somente estavam esperando o exército da Igreja Radiante avançar. Os eventos seguintes podem ser claramente previstos. Quando o exército da Igreja Radiante entrou no cerco dos Homens-Fera, eles foram imediatamente eliminados. Então os Homens-Fera continuaram avançando mais profundamente no Império Axu. Os dois exércitos pareciam como duas flechas imparáveis perfurando o Império. Eles eram raramente encontrados por qualquer resistência. Isso era porque muitos dos soldados já foram mortos pelos Homens-Fera. O continente inteiro estava chocado. A Igreja Radiante estava chocada. E mais importante, o Império Axu estava chocado. Neste ponto, o Império Axu já tinha perdido todas as formas de resistência.
O exército dos Homens-Fera já tinham eliminado cerca de 2 milhões de soldados do Império Aksu. Isso era quase equivalente à defesa nacional do Império inteiro. Também deve ser considerado esse fato de que eles tinham perdido muitas pessoas para a Ilha Dourada. O Império Aksu agora estava muito fraco. Os Homens-Fera não foram muito longe dessa vez. Ao invés de lidar com os plebeus, eles pilharam diretamente os nobres, especialmente aqueles que tinham conexões com a Igreja Radiante. Além disso, cada vez que eles dominavam uma cidade do Império, eles iriam avidamente gritar que a razão do seu assalto ao Império Aksu era por causa do envolvimento da Igreja Radiante na sua escassez de comida. Originalmente, essas notícias já tinham sido espalhadas no continente, mas era apenas um boato e não foi confirmado. Mas agora que os Homens-Fera estavam dizendo isso, como poderia estar errado? Isso imediatamente fez a Igreja Radiante a mais desprezada entre as pessoas no Império Aksu. O ataque dos Homens-Fera também era peculiar desta vez. Eles não foram pegar alguns humanos para serem seus escravos. Eles apenas vieram e agarraram alguma comida. Eles não roubaram os plebeus e somente pilharam os armazéns dos nobres, bem como os celeiros nacionais do Império Aksu. O Império Aksu não podia cair agora. Então eles procuraram a ajuda do Império Rosen. O Império Rosen atendeu e negociou com os Homens-Fera. Embora os Homens-Fera não tivessem invadido o Império Aksu inteiro, eles também consideraram isso. Mas quando o Império Rosen enviou pessoas para negociar, eles imediatamente ouviram. Afinal, a força do Império Rosen era algo que eles precisavam considerar. Se eles envolvessem o Império Rosen nesta guerra, os Homens-Fera sofreriam muito mais perdas. O Rei Besta também era uma pessoa muito astuta. Seu ataque contra os humanos foi suave. Embora eles tivessem perdido alguns homens, comparado à sua guerra anterior, desta vez foi uma em que eles tinham perdido o mínimo enquanto tiveram grandes colheitas. E desta vez, se os humanos estivessem de acordo em trocar grãos com eles por um preço justo, eles imediatamente recuariam. Assim como o Kizaoi pensou antes, os Homens-Fera não queriam ocupar o domínio humano. Eles não estavam interessados nas terras humanas. Na sua visão, a pradaria era sua casa, era onde sua raiz estava. Se eles se estabelecessem dentro do território humano, então certamente viria uma hora onde eles se tornariam tão fracos quanto a raça humana. Na mente dos Homens-Fera, os humanos eram muito fracos, essa era a sua opinião. Portanto, eles preferiam beber e cantar na pradaria. O Rei Besta tomando a decisão de parar também era grandemente por causa de Zawai. Quando Zawai deixou o acampamento dos Homens-Fera, o Rei Besta enviou alguém para ir buscar o Alice. Naturalmente, o Rei Besta perguntou ao Alice sobre a força de Zawai. E quando Alice lhe disse, isso fez o Rei Besta olhar para Zawai com outra luz. Embora o Rei Besta apreciasse Zawai antes, ele não se importava muito sobre ele. Mas quando ele ouviu Alice dizer que Zawai tinha um exército de 1 milhão de mortos-vivos, ele imediatamente levou Zawai com seriedade. Pode-se dizer que a coisa mais irritante para os Homens-Fera era enfrentar os mortos-vivos. Isso era porque uma pessoa não pode obter nenhuma vantagem contra os mortos-vivos. Se uma pessoa não tem os meios para lidar com um mago negro, então uma pessoa não deveria ousar ir ofendê-los. Para os Homens-Fera, fazer isso somente traria perdas para eles. Zawai pode simplesmente atacar a pradaria e fazer alguns mortos-vivos ao longo do caminho. Isso era verdadeiramente algo terrível de se pensar. O Rei Besta também entendia que eles agora estavam no território humano. Se eles ofendessem o Império Rosen e também Zawai, o aterrorizante Mago Negro certamente não seria uma coisa boa para os Homens-Fera. E desta vez, a razão para o seu ataque no Império Aksu era para conseguir alguma comida. Enquanto o problema de comida for resolvido, então eles retornariam para a pradaria dos Homens-Fera. Afinal de contas, eles já tinham adquirido muitas coisas. O propósito da negociação do Império Rosen era para deixar os Homens-Fera recuarem. Além disso, o Império Rosen acreditava nas palavras de Zawai e estocou muita comida no avanço. Agora que eles tinham estocado, eles podiam ir conversar com os Homens-Fera. Eles fariam os Homens-Fera recuarem, e mais tarde, levariam um fornecimento de comida para os Homens-Fera por um preço justo. Nenhuma nação gosta de ir para a guerra, especialmente uma guerra que a Igreja Radiante tinha começado. Isso somente resultaria em eles limpando a bagunça da Igreja Radiante. Isso deixou os outros monarcas infelizes. Se eles enviassem pessoas para ajudar, quantos deles morreriam? Eles não queriam esse resultado.
Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.